Segundo testemunhas da época, ele desapareceu por algumas semanas e, quando retornou, sua técnica havia se transformado completamente. O caso desse músico é bizarro, os cães do inferno vieram pegar na terra. Não, é bizarro, isso aqui é bizarro mesmo. Talvez seja o mais bizarro, assim, o mais bizarro no sentido de ser explícito. Isso torna o conceito de ser mais esperto que ele uma tarefa monumental, se não impossível. Que jeito que alguém vai ser mais esperto que o diabo, mano? Impossível. Adão e Eva, que eram perfeitos, sucumbiram numa conversinha de 2 minutos. Imagina você pegar um BTK da vida conversando com o diabo aparecer assim, ó, sentado na pontinha da cama dele, em forma de sucubus. Só tem que aparecer e falar, vamos! Ele... Hollywood é a terra dos sonhos. Aqui, animais falam. Comi o Sérgio Sacani no Monza, Pessoas mandou têm R$5. superpoderes. Olá, Romances Super. perfeitos Ontem que tive você um sonho nunca viveu. estranho onde Bolsonaro Fartou chupava Xuxota da fartou janta, falar que lá a depois terra é uma ele bola comia também. até o talo E sem o homem dó foi de pra mim e lua. gritava em brochavel, em brochavel. Eu E as acordei todo músicas gozado. romantizam nossas O que vidas sem você cor. fez quando isso Nunca aconteceu. com você? Manda nome. Eu me sinto tão feliz agora. Os artistas muitas vezes parecem inalcançáveis, quase perfeitos, sendo adorados como superestrelas pelas massas. Alguns preservam essa imagem, ascendendo como ícones de inspiração. Outros, no entanto, desmoronam do pedestal, revelando personalidades problemáticas. Escândalos, vícios, festas que mais parecem rituais e insaciável busca por fama, custe o que custar. Ou seja, quando cai toda a cortina, né, que cobre a farsa, o que sobra? A farsa, né? To be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Ó o filho da puta aí, ó. Nisso, Mephisto morfético. o dito comandante-chefe de toda essa indústria. Should I ask who you made the bargain with? You know, with the chief commander. On this earth? And in this earth and then in a world we can't see. Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. Olha isso. Quando eu vi isso daí, eu achei a maior bosta, cara. Esse ator aí, porque eu achava bacana, né, o filme dele. São bons, né? Ele é um bom ator. Mas olha que bosta, cara. Olha o que o cara se submete, irmão. Desde o início da humanidade, esse arquétipo está presente, e as histórias sugerem que ele não mente ou engana de forma óbvia. Ele dá exatamente o que você quer, do jeito que você sempre sonhou. Já vão se preparando aí, ó. É uns par aí que estão sonhando. Need faith, because you're not smarter than Satan, brother. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. E é engraçado, né? Aquilo que eu falo. Eles falam de forma escancarada. Escancarada. Não tem mais nem mensagem subliminar. Hoje já é escancarado mesmo. Eles estão falando aqui claramente, né? Servem ao diabo. Na cabeça das pessoas é normal uma pessoa fazer um roteiro pra falar esse tipo de coisa. Perfeitamente normal, assim, né? Um artista vai lá ganhar um prêmio de Hollywood e agradece o diabo. Tudo faz parte de um roteiro. E em contrapartida, quando eles falam de Deus, aí eles são punidos, não é? Em uma noite sombria do século XVIII, Giuseppe Tartini, um dos maiores violinistas que o mundo já conheceu, teve um sonho que mudaria sua vida e sua música para sempre. Foi neste sonho que, segundo ele, o próprio diabo apareceu. Não como uma criatura monstruosa, mas como um mestre do violino, um ser de habilidade sobrenatural. Aqueles que entendem de música dizem que é de uma complexidade extraordinária a maneira com que as notas fluem em uma harmonia perfeita. E até para os leigos na arte da música como nós, é algo esplêndido e belo. Apesar de ter sido considerada a obra-prima de Tartini e uma das músicas mais belas do mundo, o autor se entristecia ao falar dela, dizendo que não chegou nem perto do que o diabo tocou para ele no sonho. Ele considerava a sua música medíocre. Tartini descreveu como o diabo lhe ofereceu um pacto. Ele seria seu servo em troca de um favor que nunca foi revelado.
Em seguida, o demônio pegou o violino de Tartini e começou a tocar. O que ele ouviu foi uma música tão complexa, tão extraordinária, que ele sentiu sua alma estremecer. Nunca alguém tinha ouvido algo tão belo. Ao acordar, ainda em êxtase, Tartini pegou seu violino e tentou desesperadamente recriar a música que ouvira. E fez isso durante anos, falhando várias vezes no processo. E até mesmo quase enlouquecendo. Assim nasceu a Sonata do Diabo, uma das peças mais desafiadoras e enigmáticas já compostas. Mas Tartini confessou, a obra é famosa por seu trinado, um trecho tecnicamente assustador que muitos descrevem como quase sobre-humano. O trecho mais famoso da sonata exige que o violinista execute trilos contínuos em uma corda enquanto toca uma melodia em outra. Essa técnica avançada requer extrema coordenação e precisão, algo que poucos músicos conseguem dominar plenamente. E se essa era uma cópia mal feita, imagina como seria a música original. É exatamente, Alexandre, como se fosse 2 violinos em um só. É uma coisa que beira o sobrenatural mesmo. Não é normal uma pessoa conseguir fazer assim, né? O que nos deixa entender que essa criatura seria extraordinária em comparação a um humano comum. Afinal, segundo histórias, ela te conhece antes mesmo de você nascer. Conhece a criação e suas fraquezas melhor do que você mesmo. O livro Mais Esperto do que o Diabo, de Napoleon Hill, apesar de ser considerado uma metáfora, é uma comparação exagerada. Segundo o cristianismo, o diabo era um dos anjos mais poderosos e sábios criados. E dizem também que o diabo, ele realmente ele tinha essas habilidades exacerbadas. Porque Lúcifer, ele não era um simples arcanjo. Ele era acima de arcanjo. Ele não é um anjo. Algumas pessoas dizem que ele é mais um anjo ou mais um arcanjo. Não, ele tinha ali um lugar muito especial, mandou R$5. Ele era diferenciado. Era um querubim ungido pelo próprio Criador. E por isso que... Ou serafim, é verdade, Elias. Eu não sei se era querubim ou serafim. Eu acho que é serafim, cara. Eu acho que é serafim a definição certa. Por Deus, sendo conhecido como o portador da luz. Sua queda ocorreu por orgulho e ambição, mas isso não diminuiu sua astúcia ou inteligência. Ele não age de forma óbvia, mas sutil, manipulando desejos, medos e fraquezas humanas. Isso torna o conceito de ser mais esperto que ele uma tarefa monumental, se não impossível. É importante... Que jeito que alguém vai ser mais esperto que o diabo, irmão? Impossível. Adão e Eva, que eram perfeitos, sucumbiram numa conversinha de 2 minutos. Imagina você pegar um BTK da vida conversando com o diabo aparecer assim, ó, sentado na pontinha da cama dele, em forma de sucubus. Só tem que aparecer lá, vamos! Ele... Sucumbe instantaneamente, irmão. Notar que Hill usou o diabo como uma metáfora para os desafios internos que as pessoas enfrentavam, como o medo, a dúvida e a apatia. No entanto, para quem interpreta o diabo como uma figura literal, a ideia de superá-lo intelectualmente pode soar... Os caras não tancam um vídeo pornô. Imagina. Ou mesmo... Os caras não tancam... Porra, tá maluco? Então vem a questão crucial desse vídeo. Como o diabo nos manipularia e afastaria as pessoas do seu verdadeiro propósito e potencial. Somos seres extraordinários e capazes de feitos fantásticos. Porém, se ele conhece nossas fraquezas, seria fácil sermos manipulados por ele. Por meio de vícios, sentimentos como a inveja e toda a sua fraqueza humana. É, isso daí que você falou. O único jeito de você ser mais esperto, entre aspas, é através da palavra de Deus. Sim. É a sabedoria divina. Só que, cara, isso aí é um problema também, porque não é a maioria das pessoas que tem isso. A pessoa, ela tem que ser muito assim, entender mesmo quais são os seus defeitos, seus pecados. Ela tem que lutar isso de uma maneira tão forte, tão poderosa. São poucos que chegam nisso. Cara, é só vender a alma pra ele com a condição de ir pro céu. Você ganha as coisas que quer e depois vai pro céu como recompensa, sem counter. Poxa vida, Luizão do Pão. Você, cara, tá vendo? Foi você que escreveu o livro Mais Esperto que o Diabo? Então grava um vídeo de você invocando o diabo na encruzilhada, faz o pacto com ele e mostra pra gente. Só pra gente rir da sua cara.
Por favor. Robert Johnson era um jovem apaixonado pelo blues. Ele havia nascido sem o talento para a música, algo essencial em uma época em que o conhecimento era algo escasso. Segundo testemunhas da época, ele desapareceu por algumas semanas e, quando retornou, sua técnica havia se transformado completamente. O caso desse músico é bizarro, os cães do inferno vieram pegar na terra. Não, é bizarro, isso aqui é bizarro mesmo. Talvez seja o mais bizarro, assim, o mais bizarro no sentido de ser explícito, pelo que se sabe da história, que com certeza foi um pacto. Tanto que tem as referências dele por aí, em filmes, séries e jogos, né? Sua habilidade era tão sobrenatural que colegas músicos estavam espantados em como aquele cantor medíocre se tornou extraordinário em tão pouco tempo. De acordo com a lenda, Johnson foi até um cruzamento à meia-noite. Ele conta que fez um pacto na música dele. Geralmente, os caras que têm um pacto, eles deixam isso explícito nas músicas. Às vezes, nas entrelinhas, através de uma mensagem subliminar. Se você for pegar agora, se você tirar o dia pra pegar os artistas aí, os cantores mais famosos de trap, de funk, funk ainda nem tanto, mais os estrangeiros no caso. Mas se você for ler a letra de cada música, muito provavelmente você vai acabar encontrando em boa parte deles alguma coisa mencionando, assim, tipo fazendo uma certa referência. Às vezes de pacto, ou às vezes conversas demoníacas, influência demoníaca, alguma coisa desse tipo, cara. Tanto é que até os clipes, olha aquela Doja Cat, por exemplo, o clipe que ela fez lá totalmente demoníaco. O clipe dela ficou tão demoníaco que ficou mais demoníaco que um filme de terror. Johnson tornou-se o maior guitarrista de blues de sua geração, mas sua vida foi marcada por tragédias, morte e mistério. A música de Robert Johnson, especialmente Crossroad Blues, parece ecoar sua suposta experiência. Ele canta sobre estar perdido em uma encruzilhada, implorando por ajuda. Não preciso falar mais nada, né? Quando tocava, muitos diziam que havia algo inexplicável em sua música. Sua habilidade era perfeita demais, quase inumana. O diabo é invenção para controlar o gado, só isso. É exatamente, o Griffith. Por isso que você é controlado, se chama Griffith e usa a foto do Griffith. E qual que é uma das técnicas do diabo? É colocar na sua cabeça que é uma invenção. É assim que ele te controla. Isso aí é essencial. Quanto mais você desacreditar no diabo, maior é o controle que ele tem na sua vida. Porque daí você vira uma pessoa inconsequente. Porque você passa a pensar que as coisas são aleatórias. Não existe ali um impacto do que você faz. Durante uma entrevista em 1966, Gillan fez uma declaração que passou despercebida na época, mas que, ao longo dos anos, teria despertado uma onda de especulações. Ele afirmou publicamente que só estava onde estava por um acordo com o que ele chamou de o chefe lá de baixo, com um olhar sarcástico e sombrio. You wrote Blowing in the Wind in 10 minutes, is that right? Probably. Just like that? I don't know how I got to write those songs. What do you mean you don't know how? Well, those early songs were like almost magically written. Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, a handmade blade, a child's balloon. Try to sit down and write something like that. How many roads must a man walk down before you call him a man? Katy Perry, em uma entrevista no ano de 2013, também Essa aí... conta uma história parecida com a de Bob, mas afirma Se liga na história que ela vai contar, ó. abertamente que vendeu a sua alma. Yeah, I mean, I released a gospel record when I was 15 because I grew up in, a household where all I ever did. Eu sei disso daqui por causa do Danizudo. Lembra que eu falei pra vocês que há muitos anos atrás, eu não fazia live, óbvio, mas muitos anos atrás, tinha lá a indústria da música, a fraude exposta da indústria da música. Acho que era assim o nome do... Era um compilado de vários vídeos mostrando os pactos que eles tinham feito, as afirmações que eles davam explícitas disso. Falava sobre tudo isso daí. Did was listen to gospel music, and my parents are both traveling ministers, and so I kind of sang about, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil.
Dentre eles, inúmeros outros artistas já admitiram indiretamente ou abertamente terem se envolvido com um suposto pacto. Nomes como Ozzy Osbourne, Marilyn Manson, Lil Nas X, Madonna, The Rolling Stone, Jimmy Page de Led Zeppelin e muitos outros. Porém, um dos casos que mais chamou a atenção do público foi o de Kanye West, o qual já se envolveu com muitas polêmicas. O Lil Nas, ele não fez apenas um pacto, né, ou abstração com o diabo, ele sentou no colo do diabo. Esse aí já foi direto no que ele queria mesmo, sem... Ao mesmo tempo que fez músicas cristãs, também escreveu letras consideradas blasfemas pelas mídias. Apesar disso, Kanye sempre se mostrou disposto a revelar como essa indústria é suja e de como o diabo está totalmente infiltrado nela, e fez até mesmo algumas declarações chocantes. Nobody is God. That's the only person that I serve. My mom ain't here. My mama was sacrificed. You understand? Yeah, I'm pretty sure. Michael Jordan, what about him? His daddy, right? Bill Cosby, his son, right? Dr. Dre, his son. You're out in Hollywood, a lot of people come up missing. Bizarro, cara. O negócio é pesado. Donda West, mãe de Kanye, faleceu em 2007, aos 58 anos, devido a complicações de uma cirurgia plástica, que foi realizada após ela passar por uma avaliação médica que indicava que a operação era segura. Após a morte de Donda, Kanye West passou a ter um comportamento cada vez mais excêntrico e a se envolver em controvérsias públicas, falando até mesmo em shows que vendeu sua alma. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Lisa came with a few toys like a Happy Meal. Logo depois das controvérsias, ele parece ter se arrependido e lançou vários álbuns, incluindo um de nome Jesus é Rei. Se eu te desse todos os exemplos de declarações como essas, o vídeo duraria horas. A questão é que essa indústria parece ter algo escondido e oculto. E essa entidade, seja o diabo ou uma metáfora para ele, existe desde as primeiras canções conhecidas até os dias de hoje. Ó, então, vocês estão lendo a legenda? Eles dizem que a morte te leva para um lugar melhor, mas eu duvido. Depois disso, eles mataram a mãe dele e nunca mais falaram disso. Escuta, porque essa história que eu tô contando é verdadeira. Eu tava lá com o Billy Jacobs e também Stu. Essa palavra, a mãe dele. E agora o demônio me segue em qualquer lugar que eu vou. Na verdade, com certeza ele tá no meio de vocês, nos meus shows. A questão de shows hoje em dia serem explicitamente rituais, né? Apesar de a maioria dessas referências serem feitas como uma representação irônica dessas lendas, desde os primórdios do cinema, Hollywood tem sido associada a figuras e histórias que desafiam a moralidade e questionam o sobrenatural. Muitos desses símbolos passam despercebidos, como se... Só uma pessoa cega espiritualmente que não entende isso daqui, cara. Sério, aquela ali tava, tipo assim, bem explícito, velho. Bem explícito. Tudo aquilo fosse feito para não ser notado. Algo subliminal, mas que sempre esteve lá. Não importando se aquela mídia é para adultos ou para crianças. Olha isso daqui, irmão. Olha esse Mickey. Dá uma olhada nisso aqui. A normalidade de símbolos que remetem ao cristianismo vem aumentando conforme o passar dos anos. Muitos dizem que... tipo, não tem nem como, claramente um caule. Claramente um caule, velho. Tipo assim, não tem nem como, irmão, você olhar pra isso. Falou louco, velho. Ô louco. Que isso é feito para chocar os valores tradicionais que limitam a liberdade do ser humano e do, entre aspas, preconceito dos religiosos. Outros dizem que é uma normalização do satanismo e que esses artistas são só marionetes de algo muito maior. Billie Eilish, em um dos seus clipes, cai do céu, representando a queda de Lúcifer. Na capa do álbum, os Beatles estão cercados por uma série de figuras famosas, entre elas Aleister Crowley, um dos mais famosos ocultistas do mundo. Anitta cantando músicas perversas em cima de uma igreja.
Se é secreto, por que eles colocariam essas referências? Griffith, o Griffith ele tem uma dificuldade de pensar com lógica sobre as coisas. Vou explicar um pouco sobre isso. Se o demônio faz um pacto com alguém e isso fica literalmente em oculto, Xandão me ajuda, PF. de que adiantaria então fazer o pacto? O demônio, ele precisa ganhar a sua alma e ele precisa te enganar aos poucos, ele precisa te fazer enxergar a maldade com outros olhos, ele precisa amansar você, ele precisa te dominar. E uma das formas que ele utiliza para te manipular é mostrar de maneira bem sublime, subliminar também, de uma maneira sutil, essas coisas demoníacas que geralmente estão nas entrelinhas. E por que isso acontece? Quando você vê um símbolo ou uma frase demoníaca dentro de uma música, uma simbologia que é satânica, e você não sabe, mas você está vendo, aquilo carrega uma energia. E essa energia afeta você. Quando você se depara com um símbolo, quando você escuta uma palavra, uma frase satânica, essas coisas, isso abre brechas. Exatamente, Rojão. Isso abre brechas na sua vida para quê? Para que essa energia adentre na sua alma. E você vai se acostumando com isso. Resumo da ópera. Sabe qual que é o melhor jeito de você esconder uma coisa? Mostrando. Mesmo sendo escancarado, as pessoas não percebem. Passando por poucos segundos em um show do The Weeknd. Simbologias do inferno, clipes musicais que representam figuras religiosas defasadas, Madonna e seu show no Rio de Janeiro, o qual antecedeu uma grande tragédia no Rio Grande do Sul. Esses são apenas alguns dos exemplos desse ocultismo. Em 2021, o Jornal dos Estados Unidos causou polêmica ao exibir acidentalmente, imagens de um culto satânico ao vivo durante a transmissão do seu programa. Arrested in Brisbane last year. Recent outages have shown. Isso aqui não foi acidental. Xandão Bumbum Guloso mandou. Isso aqui não é acidental. Na televisão, nada é acidental. É tudo pensado. Eles colocaram ali um frame mesmo. Por que eles fizeram isso? Ó, isso aí, inclusive, é uma resposta à pergunta do Griffith aí, ó. Por que mostrar isso? Qual que é o sentido de uma televisão mostrar isso? Como que acidentalmente um culto satânico é mostrado numa emissora de TV, irmão? Reconhecível. A televisão, ela foi criada com esse propósito. É pra isso. Então eles mostraram isso daqui de forma intencional para levar essa energia, para criar uma conexão entre as pessoas que estão assistindo com aquilo. E também para dessensibilizar, para as pessoas enxergarem, coisa patética, devia ser alguma coisa de humor que eles mostraram sem querer. Então é por isso que eles devem mostrar essas coisas nas entrelinhas. Eles propagam o satanismo dessa forma, de forma sutil e inteligente. É pra isso, pra ir te controlando. No dia 5 de novembro de 2021, Travis Scott se apresentava no show do álbum Astro World, em Houston, no Texas. Ó, dá uma olhada. Olha o que ele tá falando aqui. Todo mundo levanta o dedo do... Não, olha... olha isso aqui, eu não vou reproduzir. Leiam isso daí. Porque só que você falar isso aqui já baixa energia também. Olha isso. Assim, olha isso. Tá blasfemando, certo? Já começou aqui já. Né? Vai vendo. O show estava com uma energia pesada, parecendo uma representação do inferno, e com uma grande quantidade de ocultismo. O palco, claramente, faz uma referência ao olho que tudo vê. A entrada do show é a cabeça de Travis, como se fosse um portão muito semelhante a imagens que retratavam a entrada do inferno. Olha isso, irmão. O que explica isso daqui, essas pessoas fazendo? Isso aqui não é uma simples idolatria. Isso aqui é feitiçaria, irmão. As pessoas são enfeitiçadas. Por isso que música é uma parada complexa pra caramba. Lá dentro, o palco era um dos mais bizarros. Você não precisa ser uma pessoa tão inteligente pra entender que esse tipo de comportamento, por mais que você admirar um músico, uma pessoa aí que você gosta, não faz você ter esse comportamento, irmão. Isso aqui transcende totalmente. Isso aqui é uma coisa assim... Na capa, um portal que parecia estar sugando as pessoas para o abismo. E no meio do show, frases como "Vejo você do outro lado" apareciam no telão. Em sua roupa, bonecos que parecem passar um portal e se corromper, representando as pessoas que entraram em seu show. O cantor, posteriormente, alegou não estar envolvido com o satanismo e lamenta a responsabilidade pelas vítimas, quando vídeos mostram que ele viu tudo acontecendo, e mesmo assim, manteve a apresentação friamente. Cara de pau ainda por cima, né? O cara na maior cara de pau, irmão.
corpo de um jovem é levantado, aparentemente sem vida. Travis testemunha a cena, mas segue com o seu show como se nada tivesse acontecido. A personificação perfeita da frase. Vejo você do outro lado. Olha lá, ficou que nem um bocó lá. Uma pessoa morta assim, ó, sendo levantada. Pode até ser o BTK. Até o BTK percebe que isso daqui é satânico. Que tem alguma coisa de errada. Ah, eu acho que tem alguma coisinha errada nisso aí, ele ia falar. Você acha? This is not how I want to go, please. Olha que doideira, gente gritando por socorro lá, cara. O cara literalmente cantando no palco enquanto as pessoas gritam socorro. Parece um inferno? Mas é, cara. Junto com as inúmeras mensagens ocultas da indústria, Lil Nas X parou de esconder o simbolismo em seus clipes. Na música Monteiro, diversos símbolos religiosos são expostos. No clipe, ele é mostrado descendo para o inferno, onde se encontra com Satã, em uma cena onde ele dança com o diabo de maneira sensual. O vídeo foi cheio de simbolismos e de pecado, rebeldia contra as convenções religiosas e uma reinterpretação da narrativa de Adão e Eva, com Lil Nas X sendo o protagonista que finalmente abraça sua identidade e liberdade, em contraste com a condenação religiosa. Seria isso um jeito de chocar os religiosos ou uma confirmação de que Satanás está presente na indústria? A interpretação é toda sua. Você tá entendendo, Griffith? Os Beatles, com sua experimentação com LSD e psicodelia, abriram portas para que outras bandas fizessem o mesmo. Nos anos 80, com o advento do heavy metal e do punk, a violência encontrou seu espaço nas letras. Bandas como Metallica e Slayer não apenas exploravam temas sombrios, mas criavam hinos que celebravam o caos, e até referências ao oculto. Tudo coisa idiota. O diabo ou a indústria musical, como você quiser chamar, são mestres do engano. E não aparecem como figuras monstruosas, mas se escondem nas melodias cativantes, nos versos sedutores e nos espetáculos grandiosos, que manipulam a população e a fazem esquecer do seu real propósito. Enquanto as pessoas tiverem cerveja gelada e televisão a cabo, elas não vão pensar muito sobre o que está acontecendo no mundo. Chame essa entidade de diabo ou como quiser, mas a verdade é que essa criatura sempre esteve presente na sua vida, te manipulando, te fazendo se esquecer de quem realmente é, te fazendo idolatrar pessoas, brigar com familiares por conta de ideologias perdidas, acabando com a sua saúde para que sua alma seja tomada antes do arrependimento. Artistas e influenciadores fazendo você pensar apenas em si, em esquecer do próximo, e a normalização dos vícios, auto-idolatria. Se o diabo realmente atua por meio da arte, ele não aparece como uma figura assustadora. Ele surge nos sussurros de um contrato, no brilho sedutor da fama e na promessa de eternidade, oferecendo talvez tudo o que sempre quisermos, ao custo de tudo o que nós somos. Top aí do JJ. E eu concordo com tudo que foi mostrado nesse vídeo aí, tudo faz muito sentido, principalmente hoje em dia, né? Tanta informação que tem, tanta coisa acontecendo, coisa satânica. E isso não é nem difícil de chegar nessa conclusão.